Olá pessoal, a gente está iniciando mais um episódio do nosso podcast Carreiras em Direito, Caminhos e Escolhas. É um projeto de extensão do Centro Universitário Natalense que tem o objetivo de proporcionar orientação profissional e conhecimento prático sobre as carreiras jurídicas, em especial a advocacia, através de entrevistas com experientes operadores do direito. A ideia é auxiliar na orientação vocacional dos alunos, aproximar os estudantes do mercado de trabalho, mostrar a diversidade de trajetórias profissionais possíveis na advocacia. Nessa oportunidade, nós estamos com um dos maiores advogados do nosso estado, talvez até do Brasil, Dr. Diógenes da Cunha Lima, que nos deu a alegria, o prazer e a satisfação de estar conosco aqui. Dr. Diógenes, muito obrigado. Eu queria iniciar se apresentando. Quem é o Dr. Diógenes da Cunha Lima? Bom, eu sou um advogado há mais de 60 anos. Acredito que na história da advocacia do Rio Grande do Norte, talvez eu seja o mais antigo dos advogados, meu número 256, atuante. Estou aqui no escritório todos os dias pela manhã e todos os dias, com o grupo de advogados que trabalha conosco, eu oriento, participo, estou presente. Muito bem. Como o senhor decidiu cursar Direito? O que levou o senhor a cursar Direito, escolher o Direito? Meu pai foi adjunto de promotor em Nova Cruz e era um estudioso de leis. O juiz dos maiores do Rio Grande do Norte, chamado Eutiquiano Garcia Reis, disse que ele foi o melhor promotor do Rio Grande do Norte. Dizia sempre essa história. E eu fiquei encantado com aquilo ali. Um primo meu era promotor, chegou a ser procurador-geral do Estado, Altalício Pessoa da Cunha Lima, também me estimulou. E eu comecei a frequentar cartórios. A partir daí eu fui nomeado defensor dativo. Defensor dativo. Não havia advogados no interior, em Nova Cruz. O juiz, que se chamava Joaquim das Virgens Neto, me designou e eu comecei, com orientação de meu pai e de Otalício, a fazer defesa. Ainda sem formação? Bem antes de entrar na faculdade. Ah, tá. Então, quer dizer, muito cedo o senhor já se identificou com a área de Direito e antes mesmo do curso o senhor já exercia a profissão? Sim. Gratuito, mas participante. Sim. Logo depois, entrei na faculdade e fui designado adjunto de promotor da cidade e participei em Nova Cruz. Posteriormente, fui nomeado adjunto de promotor da primeira promotoria de Natal e como o procurador, que era uma figura notável e me queria bem, admitiu, me deixou, durante 4 meses eu exercia a promotoria. Durante a sua formação, né, durante o curso de Direito, quais foram as disciplinas com as quais o senhor mais se identificou? Direito comercial, direito empresarial, hoje, que ainda estou atuante, mas sempre o direito civil e o direito trabalhista me encantaram. Eu, inclusive, ensinei essas disciplinas na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Durante certo tempo, eu, como professor, substituía professores. E como eu aceitava sempre, havia dificuldade de professor, e eu convidado aceitava sempre, porque era uma maneira de estudar mais. Sim. Então eu fui professor de Constitucional, Processo Civil e Trabalhista. Muito interessante. O senhor sabe que os estudantes, estou falando de mim, de certa forma, a gente meio que começa a se desesperar na hora que vê aquele monte de disciplina e pensa assim, meu Deus, qual é a área que eu vou atuar? Como escolher a área que eu vou atuar? Eleitoral, criminal, civil, empresarial, enfim,
uma miríade de opções. Como a gente deve escolher a área de atuação? Primeiro, eu digo que não é somente isso. Porque quem sabe direito não sabe nem direito. Quem só sabe direito. Isso é uma frase de Carnelucci, um jurista italiano, mas que eu adotei na vida. Então, você precisa ler e aprender literatura, poesia e todas as ciências possíveis, inclusive ciências exatas. A matemática é muito útil na vida. A partir dessa visão global que você tenha, que veja a necessidade de preencher alguma coisa da sua alma internamente, você deve seguir. Muito interessante Então, isso. Você começa a amar mais uma disciplina. Como meu pai era comerciante, eu vivi dentro de uma loja no começo da vida, eu me dediquei ao direito empresarial inicialmente. Mas para seguir o direito é preciso ter uma visão global do direito. E então eu me especializei nesta área, mas nunca desprezando as outras áreas do conhecimento. Muito interessante. Então, o que levou o senhor a escolher essa área de atuação foi a sua vivência menino com o seu pai comerciante, né? Vendendo chapéu, tecido e sombrinha e outras pequenas coisas como máquina de costura, Então, colchão. o direito empresarial hoje, né? Era direito comercial, né? Hoje, em direito empresarial, digamos, é o seu xodó, é o que lhe chama a atenção. Continua a chamar a atenção porque ela que promove o desenvolvimento de um país, de uma região, de uma cidade. Rigorosamente, o direito empresarial estabelece as normas para que os empresários sigam naquela linha, criando emprego e renda. Então, o senhor entende que o empresário, é esse indutor do desenvolvimento, né? Sem dúvida. E a obediência do empresário às normas também produzem desenvolvimento. Certamente não há desenvolvimento sem as normas jurídicas que norteiam aquela atividade. Então, o senhor entende que o direito também é responsável por promover desenvolvimento? Olha, só para você ter uma ideia, é preciso ter uma visão ampla do desenvolvimento. Eu penso que os juízes devem estar atentos à economia. A escola de Chicago e nos Estados Unidos, estados como Washington, não a capital, mas o estado do norte americano, tem decidido até coisas extraordinárias. Por exemplo, um juiz decidiu que não poderia dar razão a uma ação judicial porque iria prejudicar centenas de empregos da Boeing, da fábrica lá instalada. Então, ele tem que ter esta visão para aplicar a justiça, uma visão que a economia comanda o mundo. Não há outra forma de estabelecer. A justiça tem que estar atrelada à condição social que a economia estabelece. Entendi. Muito interessante isso. E aí, o senhor, voltando lá à sua história, o senhor começou como rábula, né? Pode-se dizer, né? E aí, o senhor entra no curso de Direito, termina o curso de Direito, se inscreve na OAB, e aí o senhor vem para Natal ou já estava em Natal? Não, eu vim para Natal com 13 anos. Ah, tá. Para estudar, porque o curso primário somente havia na minha cidade. Sim.
Então eu fiz o ginásio e o clássico e logo em seguida a universidade. Já aqui em Natal? Já aqui em Natal. Na antiga Faculdade de Direito, na Ribeira? Na Ribeira. E com colegas da maior categoria humana. Sim. Um deles foi meu colega durante 5 anos da faculdade e montamos escritório junto de advocacia no Alecrim. Sim. Porque no Alecrim era o lugar... Era o centro, né, da cidade, né? Da cidade. E tivemos êxito, mas fizemos concurso para juiz. Eu fiz 2 concursos para juiz, um com ele foi nomeado, eu também, mas ele quis seguir a carreira. Ele terminou como ministro do Superior Tribunal, José Augusto Delgado. Eu assisti uma entrevista do senhor, uma vez, falando sobre ele. Que era uma figura deliciosa, um estudioso sem limite. Foi também, como eu, professor de Direito da nossa Universidade Federal. Sim. Enfim, havia uma amizade até a sua morte, temos, e que hoje se prolonga pelos filhos e pela viúva. Sim. Zezé Delgado, uma figura magistral. Eu assisti uma entrevista do senhor falando sobre ele, né? Que foi seu amigo. Uma figura muito interessante. Agora, do seu tempo, o senhor lembra, puxa da memória aí, quais os seus companheiros que ainda estão em atividade? Eu penso que, daquele tempo meu, nenhum continua. É mesmo? Mais de 60 anos que eu tenho. Doutor Lúcio é do seu tempo? Doutor Lúcio Teixeira? Lúcio Teixeira, diríamos, Lúcio é meu compadre, meu amigo, grande figura humana, e ele foi contemporâneo da faculdade. Ainda hoje atua como advogado e líder e cultural da classe. Ele é também, então, mais ou menos do seu tempo, né? Está em atuação, acredito, né? Posterior, é um bom exemplo. Sim. Ok. E aí, iniciando essa sua carreira como advogado, quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou? O senhor estava começando, o senhor era pouco conhecido. No começo, muito difícil. Tanto que nós escolhemos o escritório do Alecrim e em cima do Armazém Triunfo. Era um local, havia outros advogados, como Guaraci Queiroz, que já atuava lá, meu colega de turma também, Paulo Francinetti, outra figura humana, Bulu Boutruizati, e havia outros profissionais. O meu medo era não pagar o aluguel, porque o aluguel custava 8 qualquer coisa. Interessante. E o medo de não pagar o aluguel era assombroso. Havia ainda o dono, que chamava-se Odilon, mandava o contador dele que avisava a gente, tocava olha, no fim do mês eu estou aqui para receber o aluguel. E a gente tremia. Há um episódio que ficou mais ou menos famoso, é que eu ganhei uma causa um pouco melhor e eu tinha inveja do meu colega Delgado, que ele tinha um ventilador, era riqueza, e ele montava o ventilador e eu ficava no calor. Ele tinha um birô mais bonito do que o meu, enfim. Então eu ganhei uma causa e comprei um aparelho de ar-condicionado chamado Admiral, mandei instalar e dividi em 10 vezes, eu dei a entrada. Quando o Delgado chegou, eu avisei a ele, Delgado, eu comprei essa. Quem foi que você falou comigo sobre isso? Não. E lá em Nova Cruz, quem é que tem ar-condicionado? Ninguém. Pois então você, que gosta de frescura, você paga. Delgado, pelo amor de Deus, vamos dividir aqui, eu paguei a primeira. Não, eu estou muito bem com o meu ventilador. E eu fiquei magoado porque eu soube depois que quando eu saí, ele desligava o ar-condicionado e ligava o ventilador dele. Quando ele estava indicado ministro, foi várias vezes, 3 ou 4 vezes, ele não tinha prestígio político, mas era indicado. Então a mulher dele me telefonou, olha, seu amigo está muito triste aqui. E eu estava ganhando bem como advogado, fui para Recife
e ofereci um jantar a ele. Pedi para a bebida que ele gostava, que era uma aguardente portuguesa, e vinho da melhor categoria. Ele começou a beber uma coisa e outra, e estava muito elevado, e disse: olha, nós vamos advogar, fazer o maior escritório de advocacia do Nordeste. Porque eu tenho aqui, você está em Natal, tem um amigo meu de Fortaleza, outro da Bahia, eu fui juiz em Sergipe. Então sou muito conhecido e não quero mais saber de vou pedir, vou me aposentar. Eu disse: muito bem, me deu um abraço. Agora tem uma coisa. Eu não quero negócio com gente da sua qualidade, estirei o dedo para ele. O que você está me devendo metade do aparelho. Do ar-condicionado. Ele já estava meio alto. Aí ele disse: mas como é que a gente faz? A gente corrige, você paga. Aí eu posso fazer negócio. Essa foi boa. Enfim, ele contou essa história por aí afora e se espalhou como notícia interessante. Mas houve um período muito grande de dificuldade. Eu passei o meu escritório, depois fui fazer o escritório térreo, o primeiro escritório térreo de Natal. Sim. Eu gostava era na Ulisses Calda, para chamar a atenção. E, obviamente, me dei bem na advocacia, porque as coisas começaram a fluir. Como é que o senhor captava clientes? Como é que a gente, né, o menino, o jovem, né, que termina o curso, vai ser advogado, como é que ele capta clientes? A maioria das vezes foram meus clientes que indicavam outros. O êxito de uma causa... Trabalho bem feito. Um trabalho que procurava dedicar mesmo, porque há uma coisa curiosa de advocacia que eu sempre fiz e ainda faço. Antes, o primeiro julgamento não é do juiz, é o meu. Quando o cliente chega possível para mim, eu examino a causa, verifico se tem condições éticas, se não tiver, afasto logo. Condições depois de ganhar a causa, se a justiça está em favor pelos fatos, e a partir daí eu começo a julgar. Consequentemente, o que é que acontece? Como tive êxito em várias causas curiosas, diferentes, e às vezes chamava atenção. Por exemplo, eu entrei, havia no Código Civil de 1916, que era o vigente, o homem era o chefe da sociedade conjugal. Ele é que cumpria manter a mulher e tudo na vida estava lá. E eu entrei com a ação primeira na América Latina, do marido contra a mulher. O marido estava abandonado, triste, com dificuldade, a mulher ganhando bem. Eu entrei com a ação de alimentos do marido contra a mulher. Isso deu manchete nacional, porque o juiz deferiu. O tribunal daqui confirmou. Então, jornais como o Globo, o Estado de São Paulo, divulgaram. Isso circulava em Natal. Sim. E, consequentemente, uma causa inovadora conseguia estabelecer. Às vezes, uma condição fantástica. Uma outra causa que deu muito o que falar. A universidade fazia o vestibular, a Universidade Federal, dos alunos. E tinha normas estabelecidas no edital. Uma estudante que estava aprovada, mas foi reprovada porque, em vez de usar a caneta, que era a caneta com tinta, esferográfico, usou lápis. Me procurou, chorando muito, dramático. Eu entrei com a ação dizendo o seguinte: isso, modesta parte, era inovador, mas a forma de dizer. O edital tem normas formais e normas substanciais. A norma formal, por exemplo, é a caneta que se deve usar. A substancial é o conhecimento. Então, um lápis, uma cor, ela descumpriu uma norma formal.
mas manteve a norma conteudística do miolo da coisa. Da matéria. A matéria, ela tinha conhecimento. Não se pode julgar que uma caneta prejudique o conhecimento de uma estudante. E ganhei a causa. Essa causa e houve muitas outras decorrentes dessas duas causas, por exemplo, que eu ganhei. Então, há muitas outras coisas assim que você vai estabelecendo. Eu, até hoje, eu tive uma preocupação de fazer o direito, as minhas petições, e recomendo aos advogados jovens, a toda a minha turma aqui, que use mais o substantivo e menos o adjetivo. O advogado jovem tem mania de qualificar. Sim. E joga uma série de adjetivos. Eu digo que os adjetivos passam e o substantivo fica. Ou seja, o fato é que você tem que se ater. Se ater ao fato. O fato é que é. Os adjetivos passam, mas os substantivos ficam, né? Há sempre uma visão. Outra coisa que eu sempre me dediquei é todo dia aprender alguma coisa de direito, que fica na sua cabeça melhor. Então, recomendo que você não pode deixar de aprender. Antigamente nos livros, hoje na internet eu vejo todo dia. Tudo. Todo dia eu estou vendo. Não há novidade que eu não procuro. Quer dizer, até hoje o senhor estuda? Eu estudo todo dia, eu sou estudante. Eu sou estudante de direito. Rigorosamente estudante de direito. Eu só faz 60 anos que eu estou. Direito é a vida inteira. Eu penso que isso é muito importante. O senhor considera que ainda tem a aprender? Muito, muito a aprender. Todos os dias eu aprendo uma coisa nova. Poxa, o direito é uma coisa dinâmica, está sempre em movimento. Tem uma frase que eu não sei se é do senhor, mas eu tenho como do senhor, que o advogado é um sedutor. Ah, sem dúvida. É do senhor essa frase? Sim, é. Advogado é um sedutor da tese jurídica. Sem dúvida ele é um sedutor. A função dele é essa. O advogado é a advocacia, a profissão da lealdade. Ele tem que ser leal à justiça, primeiro ao cliente, à justiça e à causa que ele está defendendo. Se, mesmo depois de terminada a causa, ele continua sendo leal à notícia da causa, ao conhecimento da que essa causa deixou. A jurisprudência que a gente procura sempre trabalhar, eu lembro a Common Law, que a Inglaterra, o Reino Unido continua a aplicar. A jurisprudência que se repete e se estabelece, diferente do outro. O conhecimento, por exemplo, hoje eu aprendi, hoje de manhã, por acaso, um detalhe. Eu sabia já que Napoleão estabeleceu o Código Civil de 1804, que é a base da maioria dos códigos, menos da Inglaterra, do mundo saxão interno, mas de todo o mundo ocidental. Eu aprendi hoje que ele fez com a finalidade de estabelecer a norma francesa, de estabelecer as regras porque o país estava fora da perspectiva. E já as normas dele estabeleceu até hoje, que era, por exemplo, o respeito ao direito de propriedade, as relações familiares, os contratos, a superioridade do contrato. Tudo isso está num código de 1804, de Napoleão Bonaparte. Um homem fantástico. Pra você ter uma ideia, também você que está estudando, ele estabeleceu as regras da educação. Então ele estabeleceu primeiro a educação para todos, independente de classe. Segundo, ele determinou o que hoje ainda é parecido, que era o ensino primário, o ensino secundário, o ensino universitário. O primário, o ginásio, a universidade.
determinou também a norma, até um detalhe, ele mandou fardar os meninos, para dar o sentido da disciplina. Sim. Olha que um homem que fez tanta maldade no mundo tem um lado positivo. Muito da sua interessante vida. isso, né? O direito tem sempre esses dois lados. Olha o comportamento ético e o benefício causado. O advogado tem sempre, só pode, por exemplo, os nossos honorários, que eu chamo, eu vou contar a história a vocês e quero, eu chamo os santos olhos. Os santos olhos. Santos olhos. Por quê? Eu estava advogando, O começando... senhor é católico? Como é? O senhor é católico? Apostólico romano, sou mais ainda, sou daquele de frequentar Que legal. a igreja e acreditar e pedir sempre orientação a Deus. E perdão a Deus também. Sim, sim. Das coisas que fiz voluntária ou involuntariamente Sim. cometi. Então, os santos olhos. Mas os santos olhos era o seguinte, eu estava começando a advogar, meu pai tinha um bom relacionamento, havia uma causa que eu estudei contra o Banco do Brasil, dos agricultores. E eu fui procurado por 5 deles que meu pai orientou. Então, eu cobrei uma parte inicial, que era, por exemplo, coisa mínima, era talvez R$500 hoje. E cada um deu menos um. Este vai reclamar o velho escrivão no Nova Cruz, Alberto Delgado. Não sei porquê, estou de ordem, entra com a causa, ganha a causa dos outros, da minha nem entrar, ele entrou. Aí, o senhor pode me explicar o que é isso? E o velho rebelião, é porque você não entendeu, é por conta dos santos olhos. Santos olhos o quê? Os outros pagaram aquilo que ele pediu, você não pagou, ele só vai entrar com a ação depois que você... E eu fiquei usando essa brincadeira. Os santos olhos. Recentemente eu tive 2 grandes escritórios de advocacia me procuraram. E eu estive em São Paulo, 2 dos maiores escritórios do Brasil, que são, eu posso dizer, Decache e o outro escritório que é Cavalhosa. E os colegas comentaram, eles queriam que eu fosse advogado deles aqui, eles teriam honorários para receber e pediram para diminuir meus honorários. Eu disse, rapaz, eu não posso. Não posso porque são os santos olhos. Agora vocês podem usar daqui para frente sem me citar. Essa é boa. Mas comece a usar. A Sim, palavra é tão forte que é em razão da honra do advogado. Então, há maus advogados que não merecem ter honorários. Não pode ser aquele que descumpre a ética, descumpre as normas da advocacia, sim. a ética estabelecida para o advogado. Uhum. Esse povo não merece ser esse tipo. Ele pode ser qualquer outro nome, só não pode usar o nome de santos olhos ou de honorários, né? Uma dúvida que eu tenho, doutor Diógenes, isso é uma dúvida minha. Ver como é que eu elaboro essa questão. Em relação à advocacia criminal, eu estou lá na faculdade, estou começando, acho muito bonito. Eu acho bonito o direito criminal, estou achando bonito, certo? Muito bem. Só que eu vejo colegas, pessoas, amigas, conhecidas, que são civilistas, que criticam o direito criminal, que é perigoso, que o advogado se expõe demais, que aí eu vejo pessoas que não são advogados, pessoas da sociedade, minha esposa, minha mãe, meu filho, você vai defender bandido, não pode, não sei o que. Como é que o senhor vê essa questão? Como a gente superar isso? Primeiro, todo homem tem o direito de defesa. Ninguém pode ser acusado, esse é o princípio dessa dualidade que já veio do passado. É natural que haja defesa. Não significa dizer que você seja parceiro
do seu cliente. Não é Você possível. defende aquilo que for em razão, que tem a razão dele. Ninguém deve ter um mínimo de defesa. Todos tenham direito a alguma coisa de defensável. E você utiliza o que é defensável. O que é Mas defensável? antigamente se dizia que o crime não compensa nem para o advogado. Mas hoje está compensando, porque o crime passou a ser uma coisa muito dura da sociedade brasileira. Sim. E mais, com utilização de verdadeiras chincanas jurídicas. O que é? Muitas vezes o judiciário anula o processo quando está provado o crime que é cometido, anula o processo por falha processual. Certo. Uma chincana. Houve uma conversa do juiz com o advogado no Lava Jato, em consequência, e por consequência esse processo é nulo. O empresário que confessou, que corrompeu, que estabeleceu até um valor extraordinário para devolver a Petrobras. A Petrobras recebeu bilhões de que tinha sido furtado da Petrobras, enganado a Petrobras. Aí anula esses fatos. Consequentemente, o direito criminal está aí. Mas eu quero lembrar, uma vez me convidaram para dar uma aula extra na Faculdade de Direito para os alunos de penal. E eu citei a seguinte coisa: um grande advogado, extraordinário, o maior dos advogados que o mundo teve. Imagine que o trânsito julgado significa dizer que nada mais se pode fazer, assunto liquidado. E havia uma pessoa condenada à morte, já começando a execução, o pessoal já esperando o começo da execução, e houve a intervenção deste advogado, que é chamado assim em textos memoráveis, ele é chamado de advogado, e ele, a morte seria por apedrejamento, lapidação, como era no passado. E ele interferiu, já com o trânsito julgado, já as pessoas preparando as pedras para matar, e ele interferiu dizendo quem não tiver pecado, que era a palavra crime na época, pecado era a mesma coisa, atira a primeira pedra. Jesus. Então Jesus Cristo foi o grande criminalista da história, o grande professor de criminalista. Defendeu a uma prostituta, a uma mulher que havia se prostituído, e mais, ainda demonstrou o desprezo para aqueles acusadores, escrevendo com o dedo no chão. Ninguém sabe o que ele escreveu, mas deve ter sido qualquer coisa como: o perdão é superior ao crime. Muito interessante isso. É pesado. Não é? É muito lindo. Jesus foi o grande criminalista. O maior dos criminalistas da história. Poxa, muito E está legal. nos livros sagrados, ele é nosso advogado. Sim, é verdade. Ao longo da sua carreira, teve algum momento em que o senhor duvidou do que tinha escolhido, do seu caminho? Ainda duvido, já tive muita vontade de fechar meu escritório. Foi mesmo? Quando vejo a injustiça tomar conta, a maldade, a crueldade, a fora dos caminhos legais. Eu posso falar no fato esse fato último agora que o Supremo está julgando uma ameaça ao Estado de Direito. Tudo absurdo. Primeiro, só se toma poder com arma. Não havia armas na invasão. Havia, sim, vandalismo, que é condenado.
Segundo, o julgamento deveria ser na primeira instância, que não há razão para lá, pelo fato de Bolsonaro estava fora da sua função, que também está no meio. Então, deveria ser a primeira instância. É julgado de tal maneira que não tem a quem mais recorrer, a não ser a Deus. A proporcionalidade das penas é obrigatória do processo penal. Pense que ficou emblemático, que virou um símbolo, uma mulher que utilizou um batom e sujou uma estátua, a estátua da Justiça, e condenada a 14 anos de cadeia. Já tirou 2 anos, agora está com direito a prisão domiciliar, mesmo assim usando tornozeleira. Já passou do prazo, porque ela deveria ter sido condenada como todos os outros, o vandalismo. Todos aqueles que depredaram, aqueles que destruíram. E até com pena maior, por exemplo, para quem destruiu uma obra de arte, como o relógio famoso. Sim, sim. Mas não tem sentido a proporção, que é o desnível errado, a juízes, a desembargadores, a ministros, como Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio demonstrou o erro, a falha, o absurdo disso aí. Deixa uma coisa, eu brinco até dizendo que o erro dela é que ela esqueceu de colocar aspas e dar o crédito, porque rigorosamente era a obra do ministro. Exatamente. Perdeu o mané, foi com o ministro que deu. Tava aspas e dizer ministro Marco Aurélio. Barroso. Marco Aurélio não, Barroso. Ministro Barroso. Enfim, há uma tristeza. Como foi que o senhor, ou digamos assim, qual o segredo, não é bem segredo, mas enfim, qual o segredo para que o senhor crescesse na sua carreira? Qual foi o diferencial do senhor lá, aquele jovem começando, o senhor conseguir se destacar na sua profissão? E aí nós que queremos, né, exercer essa profissão, devemos seguir esse exemplo do senhor. Qual é o segredo? Houve alguma coisa. Primeiro, a determinação. Determinação. Há uma coisa curiosa. Quando eu comecei a advogar, o Dr. Onofre Lopes, que foi o primeiro reitor da Universidade Federal, um homem notável, gostava de mim e me disse: olha, você devia começar a advogar e ficar no seu escritório o dia todo, toda à disposição do cliente. Eu disse: mas, doutor Onofre, eu não tenho cliente. Disse: melhor, porque você vai estudar. Você fica estudando até que apareça o cliente. Porque a maioria dos advogados na época era assim, e ainda hoje não dão expediente. Você não sabe onde encontrá-lo. Sim. Então os clientes procuram quem está disponível. Você precisa estar disponível. Eu segui. O que eu posso dizer mais? Como eu sempre fui destinado à literatura, eu comecei a aplicar a literatura ao direito. Nas minhas aulas de direito, eu citava autores como sendo juristas, mas autores como Victor Hugo, Os Miseráveis, Shakespeare, Machado de Assis. Aproveitava para os fatos, as histórias, o que tornava palatável, agradável. E às vezes para o cliente que chegava aqui, uma história dessa, ele entendia que era a ação dele, que aquilo era importante para ele. Um outro fato também é que eu tive uma participação na vida pública, como presidente da Fundação José Augusto, secretário de Estado da Educação, fui procurador do Estado, da Prefeitura do Estado, não. Do Estado eu fui 2 vezes consultor jurídico do Estado, que era uma função muito nobre, porque era orientar o governador nas suas decisões. Sim. Então tive essa oportunidade. Com isso estabelece um certo prestígio. Sim. E o nome. Por outro lado,
Meus livros, eu escrevi pouco sobre o direito, mas sempre tive uma participação literária. São uma quantidade já grande de livros, 37 livros publicados, e abordando as coisas que me interessam, desde a biografia de grandes homens com que eu convivi, até poemas ou a ensaios literários e até jurídicos. Eu acho muito bonito um versinho do Memória das Cores. Eu sou ruim de gravar, mas esse eu me lembro mais ou menos, que tire a função, não, tire da cor a função e o mundo será a alucinação. É verdade. Eu acho muito bonito isso, né? Porque é preciso a cor. Eu gosto muito das cores. Não, e a cor é importante. Eu vou contar para vocês, talvez eu falhe algum verso, mas havia um homem extraordinário chamado Leopoldo Senghor. Eu fiz um artigo sobre ele, que ele era africano do Senegal. Sim. E chegou a ser até da Academia Francesa. Foi professor na França, um homem respeitado. E na época havia muita coisa contra os homens de cor. Na própria França, nos Estados Unidos, então não se fala. E ele fez um poema que eu vou tentar repetir para você, que fala sobre cor. Você lembrou cor do livro das cores? Ele diz assim: poema ao meu irmão branco. Meu irmão branco. Quando nasci, era preto. Quando cresci preto. Quando fui para o sol, continuei preto. Quando tive frio, fiquei preto. Quando adoeci, continuei preto. E quando vou morrer preto. Você, meu irmão branco, quando você nasceu era rosa. Quando cresceu, ficou branco. Quando teve medo, quando teve frio, ficou roxo, talvez. Ficou verde. Sim. Quando adoeceu, ficou roxo. Quando foi ao sol, ficou vermelho. Quando morrer, será cinza. E aí você, meu irmão, ainda tem o topete de me chamar de homem de cor? Na verdade, quem é homem de cor somos nós brancos, né? Que nós mudamos brancos, de cor, né? Um detalhe importante, o Brasil tem mania de copiar. Estamos com Gilberto Freire, Câmara Cascudo, meus mestres, mostraram a superioridade do homem tropical brasileiro, que é o mestiço. Todos nós somos mestiçados. Mas o Brasil resolveu copiar o modelo americano. Imagine que eu fiz um curso na Universidade de Loyola, em Nova Orleans, na Louisiana, Estados Unidos, e quando cheguei lá tomei o primeiro susto. O reitor era louro de olho azul e era preto. Ou seja, porque a regra americana é one drop urine, ou seja, uma gota de sangue preto dos avós ou bisavós dele torna ele negro. O Brasil está copiando essa burrice. Tanto que eu já vi falar, por exemplo, era mestiço, Machado de Assis, o maior dos escritores brasileiros, do maior do mundo, e hoje estão dizendo que era negro. Ele não era negro. Todos nós somos. Essa mistura. Eu tenho um professor da universidade, inclusive, eu cursei Ciências Sociais e ele foi meu professor, para mim, um dos melhores professores que eu já tive, o professor Alípio de Souza Filho. Sim. Não sei se o senhor conhece. Ele escreveu um artigo há pouco tempo falando sobre isso. O título do artigo é Mestiçagem ou Barbárie? Sem dúvida. Porque o Brasil é mestiço, né? E o Brasil tem o seu caminho e vai chegar ao seu destino. Professor, vamos continuar. Eu estou tomando muito seu tempo, Então, vamos lá. mas está pertinho. É porque, assim,
É um prazer muito grande, né? Prazer meu. Então vamos continuar. Então, essa pergunta aqui, ó. O que um advogado iniciante deve fazer para ser bem-sucedido? Quais seriam as características, as habilidades, as competências de um advogado iniciante para que ele seja um profissional bem-sucedido? Como eu já disse, a primeira coisa é que ele tem um pouso, um lugar onde será conhecido. Segunda coisa é a dedicação. Dedicação. A lealdade ao cliente ser reconhecida. O senhor está sempre falando nisso, lealdade. A lealdade, ele tem que ser leal. E agora, a lealdade maior é a justiça. De todas as lealdades, a justiça é a maior. A lei confere uma norma. Eu fiz um dicionário, um alfabeto do advogado, com essas coisas que eu imagino ser. Mas para ele ser bem sucedido, ele precisa, inclusive, ser conhecido. E conhecido e reconhecido. Não só conhecido, mas reconhecido como um batalhador. Era para ele poder entrar na batalha jurídica. Perfeito. Eu vou te dar. Sim. Esse é o ABC. Se quiser, você pode citar aí. Sim. ABC do advogado. A advocacia é a profissão da lealdade. Batalha. A batalha judicial deve terminar com um único vencedor, a justiça. Causas. Infelizmente, um bom advogado de uma causa má vence um péssimo advogado de uma boa causa. Direito. É a força social criada para subjugar forças sociais antiéticas. Elegância moral. A elegância intelectual deve acompanhar a elegância moral. Fadiga da lei. A fadiga da lei acrescenta poder ao juiz. Glória. A advocacia visa o futuro. Toda a glória é passado. Hierarquia das lealdades. O advogado deve lealdade primeiramente à justiça e depois ao cliente. Igualdade. Todos são iguais perante a lei, mas esteja atento às desigualdades sociais. Justiça. A lei visa o direito visa a justiça. Lei. A bondade vence. Missão. Inclusive, eu vi em algum lugar aqui. A bondade... É a minha regra, é a regra da minha vida. A bondade vence. Se eu não acreditar que a bondade vence, o resto não me interessa. Missão. Cultive esta profissão que a identifica como missão. Nunca e talvez. Acrescenta o desconsolo do nunca a esperança do talvez. Otimismo. O otimismo faz da crise o êxito. Perdão. O perdão é maior que o delito. Quintessência. A quintessência da advocacia é a intransigente defesa da humana dignidade. Reverência. Reverência a julgadores em sua forma extrema é bajulação. Muito bom. Ser exigente. Ser exigente é virtude eficiente. Tempo. O tempo é inelástico. Utilidade pública. Os prazeres individuais deveriam ser de utilidade pública. Virtude. Faça da virtude um hábito. Se não é hábito, não é virtude. Xadrez. Sabendo advogar, um simples peão se converte em rainha. Zero absoluto. Nenhuma causa vale apenas zero. O zero absoluto prova a capacidade humana de imaginar. Muito legal isso. Muito legal. São ideias interessantes. Sim. Uma coisa importante que você fez na sua pergunta anterior. O advogado é um profissional do tempo. Sim. Que é inelástico. Sim. Se você perder uma hora, a hora precisa, você perde a causa. O seu cliente perde. Tem que aproveitar o momento, né? A cada momento, o momento é precioso. Muito interessante. Diferente do médico, eu sou casado com uma médica, professora de medicina. Irmão de um médico. Irmão de médico, meu genro é médico, a minha nora é médica, minha neta é médica. Sim. Bom, mas esse povo não marca com você às 8 horas e pode começar às 9 às 10. O advogado não.
Se ele atrasar 15 minutos, ele pode perder a causa. Pontualidade. Muito bem. Estamos caminhando para o final. E aí, eu queria saber do senhor essa questão dessa modernidade, dessa contemporaneidade que estamos vivendo, né? Das questões virtuais, né? A virtualidade, o processo virtual, a tal da inteligência artificial que está entrando, né? E o grande número também de faculdades de direito, essas questões, né? Grande número de faculdades de direito, a virtualização do processo, a inteligência artificial. Considerando tudo isso, qual o papel do advogado diante de tudo isso? Há com que se assustar o advogado que está começando ou não? Como se inserir nisso? Primeiro, hoje o advogado tem que estar atento à tecnologia. A inteligência artificial é um auxiliar precioso. Mas lembrar que ela é produto de um homem. Sim. O homem que mandou que ela fizesse, ensinou a fazer. Segunda coisa, ela é um instrumento e sempre falha. É preciso ter o senso crítico para examinar cada uma das suas informações. Por exemplo, já se disse que juízes deram sentença baseada em... Não é possível. O juiz só pode fazer no limite do possível, mas ele tem que dar a participação pessoal. Também o advogado, ele pode fazer, se pode fazer uma petição hoje por internet, utilizando a inteligência artificial. Mas nada disso é significativo. Você tem que acrescer a sua participação, a sua crítica, a sua boa orientação na vida. A segunda coisa que você... a questão do grande número de faculdades de direito, né? Sim. Infelizmente, nós estamos sobrando a profissionais do direito. Então, há um funil. Poucos vão passar, somente aqueles mais competentes irão sobreviver. Infelizmente é isso. Uma vez eu cheguei aqui e faltou a mocinha que atendia no telefone. E eu coloquei um anúncio, porque eu fiquei no jornal na época, havia muito de anúncio. Apareceram vários profissionais, inclusive advogados. Claro que eu não pude aceitar, por excesso de conhecimento. Ou seja, demoralizaria a classe, eu colocava um atendente. Advogada podia ser. Então é preciso... Há um outro funil que é a OAB. O exame da OAB estabelece essa norma. Há ainda uma coisa muito importante que é o Tribunal de Ética da OAB. Então, o advogado que descumpre as normas éticas é punido. E isso é essencial para a classe, porque também diminui o risco de maus advogados, mesmo saindo a grande produção de advogados, que é um curso mais barato do que o de medicina, consequentemente, corre muita gente para lá. Mas aí, então, o senhor entende que o que vai fazer a diferença, então, é o preparo? Preparo. É uma coisa individual. Cada um, o direito, o curso dá os elementos para que você possa começar a pesquisar, aprender a estudar. Aprender a estudar. Essa que é a realidade. E cada um se faz a si mesmo. Professor, para a gente encerrar, qual o conselho que o senhor daria a um jovem advogado que está começando? Sujeito que está terminando a faculdade de Direito e quer advogar, qual o conselho que o senhor daria? Primeira coisa é seguir os mais velhos. Se puder entrar no escritório de advocacia para estagiar, vai estagiar.
Perfeito. aprender devagarzinho. Segundo é não deixar de aprender todo dia. A cada dia alguma coisa nova você tem surgindo. Há momentos que nem você não sabe. Eu não só estudo, mas peço aos advogados aqui que estudem determinados assuntos que às vezes não tem nada a ver com as causas que estão conosco. Mas são sempre causas interessantes e válidas. E é você aprender a cada momento. Terceiro é a visibilidade. Você tem batido nessa tecla. Compreenda que você precisa ser visto. Quem não é visto é esquecido. É verdade. Professor, doutor Diógenes, muito obrigado por essa oportunidade. Muita alegria. Eu estou muito satisfeito. Eu convidei outros colegas, mas infelizmente eles não puderam ouvir. Eu vim sozinho e estou muito feliz por isso. E, pessoal, obrigado, um abraço, até a próxima. Obrigado. Se você quiser